Olá, nono ano. Vamos para a nossa 8ª aula de física, tá bom? Vamos continuar fazendo exercícios e o conteúdo da nossa aula continua sendo um movimento uniformemente variado, tá bom? Vamos lá, galera. Na aula passada eu deixei uma atividade para vocês, certo? Para que vocês pudessem resolver. Bom, aqui estamos nós para corrigir. Vamos a essa questão. No jogo do Brasil contra a Noruega, o tira-teima mostrou que o lateral brasileiro Roberto Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro com velocidade de 108 km por hora e este conseguiu imobilizá-la em 1/10 de segundo, ou seja, 0,1 segundos, com um movimento de recuo dos braços, ok? Então, o módulo da aceleração média da bola durante a ação do goleiro foi em metros por segundo igual a as opções 3.000, B 1.080, C 300, D 108 e E 30. Então, pessoal, qual é o módulo da aceleração em escala média? Primeiro passo importante. Olha, verifica que a velocidade está em km por hora, né? A velocidade da bola, 108. Então, transforma km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, o valor da velocidade, 30 metros por segundo, tá? 30 metros por segundo. O tempo, um instante em que o goleiro interceptou a bola foi 0,1 segundos. Então, nesse caso, isso aqui é o ΔT. Eu já tenho o ΔV e tenho o ΔT, eu aplico o quê? A fórmula da velocidade em escala média, que é ΔV sobre ΔT. Então, 30 dividido por 0,1 vai dar 300. Então, a aceleração escalar média foi de 300 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Vamos para a 6ª questão. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a razão constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração desse corpo, desse objeto que está em movimento, desse veículo, né? Então, pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente. Então, um dado importante. Eu tenho a aceleração com que o veículo se move e um instante. Então, primeiro, eu tenho que achar a velocidade, né? Então, para achar a velocidade, no caso a velocidade instantânea, eu sei que o móvel partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, aí eu já faço a aplicação da fórmula, substituindo, né? Fazendo a adequada substituição. Então, a velocidade inicial é 0, a aceleração é mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração é 2, né? E o tempo 3 segundos, ou seja, ele quer saber a velocidade instantânea em 3 segundos, a velocidade no instante de 3 segundos. 2 vezes 3, 6. Então a velocidade é de 6 metros por segundo. A gente já sabe qual a alternativa marcar. Ou melhor, ou pode ser a A ou pode ser a B, tá bom? Então uma dessas duas, mas vamos continuar. Agora, como eu já tenho a velocidade, eu vou aplicar na equação horária da posição todas as informações que eu tenho disponíveis, tá? Inclusive, para achar o espaço
percorrido ou a posição em que ele se encontrava em 3 segundos, não preciso necessariamente da velocidade. Se eu quiser saber, com base na velocidade, o espaço percorrido, eu teria que recorrer a uma terceira fórmula, né? Que seria a equação de Torricelli, que é o que nós veremos na próxima aula, tá bom? Mas aqui eu tenho espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, aplicando essa fórmula, sem haver a necessidade de saber a velocidade que o veículo teria em 3 segundos, ou seja, que é 6 metros por segundo, faço direto a aplicação na fórmula, porque o espaço inicial é 0, substituo aqui, a velocidade inicial é 0, também substituo, né? O tempo é 3 segundos, um instante de 3 segundos, 0 vezes 3, mais a aceleração foi constante, né? De 2 metros por segundo ao quadrado, tá aqui, né? E o tempo, t ao quadrado, 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, dividido por 2. Agora, efetuando essas operações matemáticas, então 0, né? Mais 0 vezes 3 é 0, tá aqui. Então, eu tenho como cancelar aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Ou então cancela 2 com 2. E fica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Tá? Então 0 mais 0 mais 9, 9. Então o espaço foi de 9 metros. Em 6 segundos, a posição que o veículo se encontrava era 9 metros em relação à origem. Tá? Então a resposta é a alternativa A. 6 metros por segundo, a velocidade, e o espaço percorrido, 9 metros. Tá bom? Vamos para mais exercícios de fixação. A aula de hoje será só de exercícios, então vamos para a 7ª questão. O que diz a 7ª questão? Um objeto movendo-se em linha reta tem no instante de 4 segundos, ou seja, tempo inicial, a velocidade de 6 metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial. No instante de 7 segundos, a velocidade de 12 metros por segundo, ou seja, a velocidade final no instante final. Então, sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo é em metros por segundo ao quadrado igual a... Aí tem o item A, B, C, D e E. E qual nós vamos marcar? Dei uma pausa na questão, certo? Tentem resolver aplicando a equação da aceleração escalar média e nós voltaremos com a correção, tá bom? Vou dar um tempinho aqui, vou pausar o vídeo e voltar rapidinho. Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer a fórmula da aplicação, né? Vamos aplicar na fórmula. Tempo inicial, instante inicial 4 segundos. Tempo final 7 segundos. Instante final 7 segundos. A velocidade inicial 6 metros por segundo. E a velocidade final 12 metros por segundo. Qual é a aceleração? Bom, primeiro anota os dados da questão e aplica na fórmula da velocidade escalar média. Vamos só substituir, tranquilo, fácil, a velocidade final, certo? 12. Deixa eu pegar aqui só um instante. Menos, ou seja, a velocidade final é 12, a velocidade inicial 6, dividido por tempo final menos o tempo inicial, substituindo, então, a velocidade inicial 6 metros por segundo, então tempo final 7, instante inicial 4, certo? Então vamos lá. 12 menos 6 é 6. Fazendo aqui passo a passo para vocês saberem.
Então, 7 menos 4, 3. Então, 6 dividido por 3. A aceleração escalar média, certo? É igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, pessoal, aqui nós marcamos a alternativa B, tá? Alternativa B, 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a próxima questão. Considere uma pedra em queda livre e uma criança em um carrossel que gira com velocidade angular constante. Sobre o movimento da pedra e da criança, é correto afirmar que: opção A, a aceleração da pedra varia e a criança gira com aceleração nula. B, a pedra cai com aceleração nula e a criança gira com aceleração constante. C, ambas sofrem aceleração de módulos constantes ou de intensidades constantes. D, a aceleração em ambas é zero. Preste atenção. Quais são os dois casos específicos do enunciado da questão? Ela fala sobre o movimento de uma pedra em queda livre, né, e o movimento de uma criança, né, num carrossel. Ou seja, eu tenho uma queda livre sujeita à aceleração da gravidade e uma criança que gira em movimento circular uniforme, em movimento circular, tá bom? Então, nesse caso, qual alternativa melhor vai corresponder à descrição desse movimento, ou seja, desses dois movimentos? Bom, o item A diz, respondam aí, tá bom? O item A aceleração da pedra varia. Bom, será que a aceleração da pedra vai variar? Ou ela vai ser constante, que é igual à aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade é constante, tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração não varia. O que varia é a velocidade. Então, não é o item A. B, a pedra cai com aceleração nula e a criança gira com aceleração constante. A aceleração da gravidade não é nula. A pedra cai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Não é o item B. O que diz o item D? A aceleração em ambas é zero. Nunca, né? Nem na pedra em queda livre e nem da criança em movimento circular. Não é o item D. Resposta correta, né? Alternativa C. Tá bom? Marquem aí a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Um carro partindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, desloca-se em um trecho A, de modo que sua velocidade aumente linearmente com o tempo. Então, no trecho A, a velocidade aumenta linearmente com o tempo, até atingir 60 km por hora. Após algum tempo, em um trecho B, o motorista aciona os freios, né, de modo que a velocidade decresce, diminui também linearmente com o tempo. Considere que a trajetória do automóvel é retilínea nos dois trechos e que ambos sejam estradas sem aclives ou declives, uma estrada plana. Assim, pode-se afirmar corretamente que o valor, a aceleração nos dois trechos tem o quê? Assim, podemos afirmar que o vetor não é valor. Assim, podemos afirmar corretamente que o vetor, a aceleração nos dois trechos tem A, mesma direção e mesmo sentido. B, mesma direção e sentidos contrários. C, mesmo módulo e mesmo sentido. D, direções perpendiculares e o mesmo módulo. E aí, pessoal, o que vocês vão responder?
Então, no trecho a velocidade ela está aumentando, né? Ou seja, a velocidade ela é maior do que zero. Está aumentando. E a aceleração também ela está aumentando, então a aceleração também é maior do que zero, né? Ela é maior do que zero, né? Nesse caso. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, no trecho A aceleração, né, e a velocidade, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? No trecho A, né, a velocidade tem a mesma direção e o mesmo sentido que a aceleração. No trecho B, né, no trecho B, aí a velocidade está diminuindo ao longo do tempo, tá? Ainda está positiva, podemos considerar que a velocidade ainda está sendo maior do que zero, porém, né, a velocidade está diminuindo ao longo do tempo. Então, se a velocidade está regredindo ao longo do tempo, né, é porque a aceleração é menor do que zero, tá bom? Então, nesse caso, a velocidade está diminuindo, então nesse trecho aqui, podemos dizer que ΔV, a variação da velocidade, é menor do que zero, tá bom? É menor do que zero, tá? Ok? Então, o que vai dizer que é a aceleração? Nos dois trechos. O vetor aceleração nos dois trechos tem mesma direção e sentidos contrários. Então, tem a mesma direção, ou seja, a direção plana, né? A direção horizontal, nos dois trechos, tanto no trecho A quanto no trecho B. É isso que significa vetor, tá? Então, a resposta correta é a alternativa B, né? Mesma direção e sentido contrário, nos dois trechos, tanto no eixo A, tanto no trecho A, quanto no trecho B, tá? A aceleração no trecho A é positiva, a aceleração no trecho B é negativa, porque no trecho A eu tenho um movimento progressivo e no trecho B eu tenho um movimento retardado, né? No trecho A eu tenho um movimento acelerado, né? E no trecho B eu tenho um movimento retrógrado e retardado, tá bom? Então, a resposta correta é a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Movimento uniformemente variado é um movimento no qual a velocidade escalar varia uniformemente no decorrer do tempo. Neste caso, o movimento caracteriza-se por haver uma aceleração escalar média constante e diferente de zero. Preste atenção. Consideremos um móvel em movimento uniformemente variado, cuja velocidade varia com o tempo, conforme a tabela a seguir. Eu analiso a tabela. Olha, aqui é a velocidade do automóvel em relação ao tempo. Velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Ou seja, aqui é a velocidade inicial, V0. Né? Aqui é a velocidade final, tá bom? V, velocidade inicial, 4 segundos. Depois a velocidade variou, aumentou. Foi para 7 metros por segundo, depois para 10, depois para 13 metros por segundo. Nos instantes inicial, T0, né? T0 igual a 0, certo? Instante final, né? T, 3 segundos, né? 3 segundos. Então, 0, 1, 2, 3. O que a questão está pedindo? A aceleração do móvel em metros por segundo é fácil. Só aplicar a forma da aceleração escalar média. Vou dar um tempo, vocês dêem uma copiada e respondam a questão aplicando a fórmula, tá bom? Bom, então anotando os dados da questão, vamos aplicar na fórmula da aceleração escalar média, né? A velocidade final
é 13, certo? 13. A velocidade inicial é 4, né? Dividido por 3 menos 0. Isso aqui vai dar 3 menos 4 é 9, não é? Dividido por 3 menos 0, que é 3. A aceleração escalar média foi de 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então aqui nós vamos marcar a alternativa C, 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Vamos para a questão 11. Vamos lá. Um móvel partindo do repouso desloca-se em linha reta, descrevendo o movimento uniformemente acelerado, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Sua velocidade, depois de decorridos 6 segundos, será... vamos fazer aqui, né? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? É muito tranquilo você aplica a fórmula da velocidade de escalar média para achar a velocidade que o corpo teria, né? Depois de decorrido 6 segundos, né? Mas aqui está pedindo aceleração, não. Aqui, ó, o movimento é acelerado, ou seja, o movimento uniformemente variado. A aceleração já temos, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade depois de decorrido 6 segundos, olha, ele quer a velocidade depois de decorrido 6 segundos. Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0, mais a aceleração, né, que é 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 6, não tem dificuldade, olha isso. Só aplicar a fórmula aqui, moleza, hein? Olha, 0 mais 4 vezes 6, 24 metros por segundo, né? A alternativa A, né? Então a gente marca a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Questão 12. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios, parando o veículo em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a... Então, o trem estava vindo com 72 km por hora de velocidade. Olha só, a unidade de medida, 72 km por hora. Quando ele vê um obstáculo, aciona o freio e para o trem em um instante de 4 segundos, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, qual foi o módulo, né, da aceleração imprimida pelos freios, né? Ele quer a intensidade. É claro que vetorialmente, né, a aceleração aqui foi negativa, porque eu tenho um movimento retardado, porque a velocidade vai diminuindo gradativamente até parar em 0, né? Desde o momento em que os freios foram acionados. Mas em módulo, em intensidade, ou seja, qual seria o valor da aceleração? Dá um tempo aí para vocês aplicar a fórmula da aceleração, que vai ser tranquilo, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer aqui. O trem estava vindo com 72 km por hora. Então, ele parou em 4 segundos. Então, a velocidade inicial dele era 72 km por hora. Vamos transformar isso para metro por segundo. Dividindo por 3,6. Então, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Por quê? Ele vai regredindo, né,
o seu movimento vai se tornando cada vez menor, né? Vai parando, né? Então ele tem uma desaceleração, uma aceleração negativa, né? Sua velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo até parar. Então a velocidade final é 0, certo? E o tempo é de 4 segundos. Aplicando isso na forma da velocidade escalar média, então a velocidade final é 0, né? A velocidade inicial é 20. Eu já substituo, né? Só um instante. A velocidade final ela é 20, né? Quer dizer, a velocidade inicial é 20, a velocidade inicial é 20, a velocidade final é 0, porque o trem para. E o tempo é de 4 segundos e o instante inicial é 0, né? Então vou ter aqui 0 menos 20 menos 20, certo? Dividido por 4 menos 0, 4. Então a aceleração da escala média é uma aceleração negativa, né? Ou seja, menos 20 dividido por 4 é menos 5, né? Só que aí a questão está pedindo o módulo, a intensidade da aceleração. Então, nesse caso, o módulo, a gente coloca aqui duas barrinhas, né, entre a aceleração escalar média. Então, tirando o módulo, nesse caso vai ficar o módulo de qualquer coisa negativa, de qualquer valor negativo, será um valor positivo. Então, o módulo de menos 5 é 5. Então, a aceleração escalar média, 5 metros por segundo ao quadrado. A intensidade da aceleração escalar média, 5 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração imprimida pelos freios para fazer o trem parar, tá bom? Então, retornando aqui para a questão, a gente vai marcar a alternativa D, né? A gente marca a alternativa D, é a resposta correta, ok? Bom, resolvemos algumas questões, tá bom? Então, vamos parar por aqui. Próxima aula, nós veremos os gráficos do movimento uniformemente variado. E depois, veremos a equação em Torricelli e resolveremos mais questões nas próximas aulas para encerrar o assunto de cinemática escalar quanto a movimento uniforme e movimento uniformemente variado, para a gente adentrar dentro do conteúdo de movimento circular uniforme. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima aula. Estou com saudade de vocês, gostaria muito de estar em sala de aula, mas até nós retornarmos, né, vamos ficar de quarentena e estudando em casa, tá bom? Inclusive, até olhando aqui, a resposta está em negrito, né? Ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Até lá.